Lá por meados do século XIX, o Brasil era um império que se movia basicamente na força do músculo. Só que aí, de repente, um som, uma máquina, chegou para mudar tudo. Essa é a história de como o apito de uma locomotiva deu a partida, sabe? Anunciou o começo de uma nova era para o país. Tenta imaginar a cena. Estamos no Rio de Janeiro, abril de 1854. E de repente, um barulho. Não era um trovão, não era tiro de canhão. Era um som, assim ó, ofegante, de uma máquina de ferro com fogo nas entranhas, se mexendo pela primeira vez em solo brasileiro. Imagina o pessoal na rua, todo mundo parando, sabe? Uma mistura de susto com fascínio. Pensa só, nessa época, como é que as coisas andavam? Era tudo no lombo do cavalo, em carroça ou em liteira carregada por pessoas escravizadas. As estradas, por a terra, um caos. O interior do país era basicamente um grande mistério. Só que esse país estava prestes a ser costurado, literalmente, e transformado para sempre, por trilhos de aço. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse momento exato. O dia era 30 de abril de 1854. E não era um dia qualquer não, o próprio imperador Dom Pedro II estava lá. Foi a inauguração da primeiríssima seção da Estrada de Ferro Mauá e foi naquele dia, oficialmente, que o Brasil entrou na Era do Vapor. Olha só esse número, 14,5 km. Pode parecer pouco, né? Esse trecho inicial ligava o Porto de Mauá até o pé da Serra da Estrela. Em distância era um começo bem modesto. Mas o que esse número realmente significava? Nossa, era gigantesco. Era um símbolo, era a prova de que aquilo que todo mundo achava impossível, no fim das contas, não era. E quem estava por trás de tudo isso tinha um nome: Irineu Evangelista de Souza. Um nome que a história ia conhecer mais tarde como Barão de Mauá. Ele foi para a Inglaterra, viu a Revolução Industrial acontecendo a todo vapor, literalmente, e voltou para cá obcecado com uma ideia. Uma ideia que para a elite da época soava como pura loucura: construir ferrovias no Brasil. Ok, mas por que essa loucura toda era tão importante? Por que essa ideia era tão crucial? Simples. O Brasil estava com um problema gigantesco de logística, um verdadeiro nó que ameaçava sufocar a maior riqueza do império. E essa comparação aqui mostra bem a diferença. Pensa no café, o ouro negro do império. Ele descia a serra como? No lombo de mula. Os caminhos eram de terra, chovia, virava um lamaçal. A viagem até o porto, semanas. A ferrovia prometia fazer esse mesmo caminho em questão de horas. A diferença é brutal. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. A economia do café estava explodindo a 1000 por hora, num ritmo de século XIX, só que a infraestrutura para levar toda essa riqueza embora ainda era do século XVIII. Os trilhos não eram um luxo, sabe? Não era um capricho. Era uma questão de sobrevivência para a economia. A gente fala da visão do Mauá, da presença do imperador, e claro, isso tudo é importante para a história. Mas, no fim das contas, a ferrovia foi construída com o quê? Com suor, com sangue, com força humana. Então agora a gente vai falar sobre essas pessoas. Fica a pergunta, né? Quem foi que botou esses trilhos no lugar? Porque, olha, não foram só os engenheiros estrangeiros com seus equipamentos chiques. A grande maioria da mão de obra era formada por gente que os livros de história, muitas vezes, convenientemente, deixam meio de lado, na sombra. Essa força de trabalho era uma mistura de muita gente, um verdadeiro mosaico. Tinha imigrante europeu, recém-chegado, correndo atrás de oportunidade. Tinha trabalhador brasileiro livre, muitos deles negros, mestiços, buscando um salário. E tinha também, e isso é crucial, pessoas escravizadas, que eram alugadas pelos seus donos para trabalhar nas obras. Isso era uma prática normal, totalmente legal no Brasil imperial. E a vida ali, na linha de construção, era brutal. O trabalho começava antes mesmo do sol nascer e só terminava muito depois que ele ia embora. Os acampamentos eram super improvisados, a comida mal dava para todo mundo e doenças como malária e disenteria matavam muita gente. Cada metro de trilho que foi colocado ali tem por trás uma história de custo humano gigantesco. Só que a chegada dos trilhos não foi festa para todo mundo, não. Essa nova tecnologia, que por um lado prometia unir o país, por outro começou a criar e a mostrar divisões bem profundas, tanto sociais quanto políticas. Depois daquele pontapé inicial do Mauá, a coisa engrenou. Vieram outras ferrovias super importantes. Em 1858, a Dom Pedro II, que depois virou a famosa Central do Brasil, ligando o Rio ao interior. E em 1867, a São Paulo Railway, a chamada inglesa, que foi a que conseguiu vencer a Serra do Mar
e com isso abriu as portas para o café de São Paulo dominar o mundo. Claro que essa expansão toda gerou muito atrito. Primeiro, os tropeiros, que por séculos foram as veias da economia, viram o modo de vida deles simplesmente desaparecer. Além disso, lá no parlamento, a briga era feia por causa dos traçados, de quem ia financiar e, por cima de tudo, pairava aquela grande contradição. Uma máquina do futuro sendo construída com a mão de obra do passado. Essa tabela aqui resume o conflito perfeitamente. De um lado, a gente tem a visão do Mauá, um Brasil que ele imaginava industrial, com bancos modernos, com trabalho assalariado. Do outro lado, a realidade do Império, uma elite que vivia da terra, super conservadora e cujo poder e riqueza dependiam totalmente do trabalho escravizado. Eram literalmente dois projetos de país batendo de frente. E no meio dessa briga toda, o visionário pagou um preço bem alto por estar à frente do seu tempo. Mauá virou alvo de ataques políticos, foi abalado por crises econômicas e acabou falindo. Ele morreu quase esquecido, em 1889. E a grande ironia é que foi no mesmo ano em que o Império, aquele que ele tanto tentou modernizar, também desabou. Apesar da história triste do Mauá, as sementes que ele plantou, essas germinaram. O impacto das ferrovias foi uma coisa irreversível, com seus lados bons e ruins. Vamos dar uma olhada agora nas marcas que elas deixaram. E talvez a transformação mais impressionante de todas tenha acontecido em São Paulo. Aquela ferrovia de 1867 foi a chave que abriu o cofre da riqueza do café do Planalto. De repente, os grãos chegavam no Porto de Santos em horas. A produção explodiu. E São Paulo, que era uma cidade meio provinciana, virou a grande locomotiva econômica do Brasil. E esse padrão ele foi se repetindo por todo o país. Onde passava trilho, nascia poder. Onde passava trilho, chegava imigrante, cidades cresciam, o comércio fervia e as regiões que ficaram de fora. Bom, essas foram basicamente condenadas ao isolamento. A ferrovia acabou literalmente desenhando um novo mapa do Brasil, um mapa de riqueza e também de muita desigualdade. E tem também aquele legado que a gente pode ver, que a gente pode tocar até hoje. Pensa nas grandes estações, tipo a Estação da Luz em São Paulo ou a Central do Brasil no Rio. Elas viraram as novas catedrais da era industrial. Os relógios gigantescos delas passaram a ditar o ritmo da cidade. As pontes de ferro, os túneis cortando as rochas, são tudo cicatrizes e monumentos daquela época. Mas talvez o legado mais profundo de todos seja o humano. Ali, juntos nos pátios, nas oficinas, ao longo dos trilhos, aqueles trabalhadores de tantas origens acabaram formando uma identidade nova, a de ferroviário. E foram eles que organizaram alguns dos primeiros e mais fortes sindicatos do país. Daí nasceu uma nova consciência de classe, que ia moldar a história do Brasil no século XX. No fim das contas, a história das primeiras ferrovias é a própria história do Brasil moderno sendo inventado, com toda a sua ambição e, claro, com todas as suas contradições. É uma história que fala de progresso, mas que também fala sobre quem paga o preço por esse progresso. E ela nos deixa com essa pergunta que, vamos combinar, continua tão importante hoje quanto era naquela época.